coisas Mas da vida dele. tá falando de Dia dos Namorados, amor, paixão. Tem um time que está amando, está namorando aí com o Campeonato Brasileiro, que é o líder da competição, né, cara? Pô, Tá sem vivendo um sacanagem. momento. Esse foi o teu melhor gancho até hoje. Pô, time Eu do nem tava Botafogo, o preparado, eu time tava do aqui. amor. E olha aí, ó. Doideira. 2-0. Botafogo 2x0. 2x0. 2-0. O Botafogo está embalado, filho. O time tá aí, cara, campanha histórica do Botafogo, né? Nesse começo de campeonato. Queria que você falasse um pouco pra gente, Elef, já que você puxou, né, o fogão, queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse jogo. O que você tá sentindo desse Botafogo, cara, nesse começo de campeonato brasileiro? Porque o time tem dado os fortes sinais de que não é um cavalo paraguaio, como as pessoas gostam de brincar, né? Que o time realmente tá disposto a brigar nas cabeças. Não, então, o Botafogo tá forte no Campeonato Brasileiro. Eu nem digo mais que tá surpreendendo, porque já tá ficando normal o Botafogo vencer e tá tranquilo na liderança, sabe? A gente vê Palmeiras e Flamengo ali brigando nas posições abaixo, que eu acho que isso vai acontecer até o final do campeonato. Mas, cara, o Botafogo tá bem demais. Pode ver até os números aí na tela, já vamos falar. O Botafogo amassou Fortaleza no Newton Santos. O time do Botafogo tá jogando muito bem e tudo isso passa pelo comando do Luiz Castro, que é um técnico que já tá desde o ano passado, chegou com aquela indecisão da torcida, a torcida meio bolada com ele. Cara, já tá fazendo um trabalho bem consolidado e pelo artilheiro da competição, né, cara? A gente tava até falando sobre isso aqui antes do programa, do Tiquinho, que era dúvida pra essa partida, mas acabou jogando, e 2 gols do homem. 2 gols, e quando a fase tá boa, Arthur, o cara bate pênalti, perdeu, uma jogada meio esquisita, a bola sobrou no pé dele de novo, ele tava impedido, não tava impedido na verdade, tava em posição de impedimento, mas como a bola veio de um jogador do Fortaleza, então não é impedimento. Ele fez o papel dele, fez o gol, e cara, o Botafogo vai se firmando na liderança, agora tem essa parada aí, vai ter a data FIFA, vai ter mais ou menos uma semana e pouca sem jogo, o Botafogo vai poder se preparar, dar uma descansada, que eu acho que é essencial, mas tem que ficar em alerta. Porque muitas vezes, em algumas outras competições, essas paradas assim longas dá uma atrapalhada nos times que estão embalados, sabe? Sim. Então, Um exemplo disso é o São Paulo 2019, lembra? São Paulo em 2020, eu acho, né? Não, em 2019, quando teve a Copa América. Quando teve a Copa América. Foi, São Paulo. Teve o Flamengo de 2018, com a Copa do Mundo. O Flamengo tava liderando o campeonato naquele ano do... Foi o ano do Segue o Líder, né? Não foi o ano do Cheiro, não. Foi do Segue o Líder com o Paquetá e Vinícius Júnior. Quando o Flamengo voltou da Copa, voltou mal, voltou perdendo e acabou perdendo o título no final do ano. Então, cara, o Botafogo tem que voltar ligado, mas... Então, a pausa faz bem pra todo mundo, mas também pode fazer mal. Sim. Mas eu acho que pro Botafogo, cara, o time tá jogando bem e eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser boa essa pausa, dá pra descansar um pouco. Tava jogando calendário cheio, né? Jogando as 3 competições, agora saiu da Copa do Brasil, como a gente já falou aqui em outros programas. Mas tem tudo pra ser um bom descanso pro Botafogo, se preparar ainda mais e voltar com tudo. Você assistiu esse jogo, o que você achou? Então, eu concordo com tudo que você falou. Essa foi uma partida muito boa do Botafogo, porque o time realmente brilhou, né? A gente não tá falando de um time que venceu por vencer, a gente acabou vencendo, não. O time do Botafogo foi muito bem contra o Fortaleza, venceu por 2-0. E é aquilo que você falou, vem provando jogo após jogo que merece cada vez mais a primeira posição do Campeonato Brasileiro, né? É uma amostra do jogo excelente que o Botafogo fez, são os números de finalização que estão aí na tela, por exemplo. O Botafogo finalizou 21 vezes no gol contra 9 do Fortaleza. Foi mais do que o dobro, cara. E é aquilo que a gente fala, né? Que você citou aqui agora. Quando a fase é boa, irmão, tudo acontece. Tudo acontece pro time, tá ligado? Daquele pênalti do Tiquinho, o gol que ele fez, né? Perdeu o pênalti, bateu meio mal, né? Bateu forte, mas bateu a meia altura, não foi tão no canto assim, o goleiro foi na bola. Mas, cara, o mole que a zaga deu é porque tudo conspira a favor do Botafogo, né? Mas o time tá bem, né? E o Fortaleza não é um time ruim. O Fortaleza é um time que joga bem, mas o Botafogo, pô, foi muito superior. E é um time que joga bem já faz um tempo, né? Joga junto já tem um tempo, tá com o Vojvoda há bastante tempo também. Mas o que eu queria dizer é, mesmo que o Botafogo tenha dado sorte nesse momento, a vitória do time não foi só por sorte, né?
O time fez um trabalho muito bom, cara, tanto no ataque quanto na defesa. É um time que é forte, que é muito bem preparado, mas que, sobretudo, é constante. Eu acho que essa é uma palavra que a gente vem falando muito em relação ao Botafogo aqui na live, né? E eu acho que o time vem se provando cada vez mais constante nas partidas, né? Porque o time consegue ser decisivo não só no ataque, mas também na defesa. Um número importante que acabou não botando aqui na tela, porque não é especificamente desse jogo, né? Mas é o time que tá menos vazado no Campeonato Brasileiro. Sofreu 7 jogos em 10 gols. E além disso, conta com o atacante, com o artilheiro da competição, que tem 8 gols em 10 jogos. Então você vê que é um time que ele é muito eficiente, tanto na defesa quanto no ataque, né? Tá sabendo equilibrar tudo isso. Além disso também, a gente tá, enfim, falando aqui sobre o ataque, sobre a defesa, mas a gente não pode deixar de esquecer do meio campo do Botafogo, né? Com a bola no chão, principalmente dentro de casa, o time tem um meio campo muito participativo. Essa última partida contra o Fortaleza também foi um claro exemplo disso. Essa partida contra o Fortaleza, estão me avisando aqui que eu falei 7 jogos em 10 gols, mas é 7 gols em 10 jogos. Não, perfeito, segue. Mas enfim, só corrigindo. Mas o que eu tava falando é o seguinte, sobre o meio campo do Botafogo. Essa partida contra o Fortaleza é um exemplo claro de como o time dentro de casa, com a bola no chão, consegue dominar qualquer adversário no futebol brasileiro hoje. A trinca do meio campo, do Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, fizeram uma partidaça contra o Fortaleza. Fizeram a diferença, foram determinantes para o Botafogo construir essa vitória, porque a bola passava pelos pés dos três a todo momento. Seja em um jogo mais curto, né, com essas aproximações no meio campo, um jogo por dentro, ou então com essas inversões que o time ficava tentando a todo momento para conseguir furar a defesa do Fortaleza, né? Um exemplo disso, dessa participação que eu tô falando aqui, é o primeiro gol. A bola cruzada pro Tiquinho Soares saiu do pé do Marlon Freitas, que é volante, que estava perto da grande área, onde tinham 6 jogadores do Botafogo. Então a gente percebe que o Botafogo é um time que ocupa muito espaço, independente da onde esteja do campo e com quem está no campo, né? Porque a gente está falando de um volante que estava perto da grande área, passando a bola pro camisa 9. Então, assim, a gente vem aqui falando acho que da primeira live, tá? Que a gente tá falando, cara, o Botafogo é um time que tá jogando bem, que vai surpreender. A gente não pode começar a tratar o Botafogo como cavalo paraguaio e coisas do tipo, porque o time já é histórico. O time tem 24 pontos em 30 disputados e já é a 4ª melhor pontuação da história do Campeonato Brasileiro depois de 10 rodadas. O time só fica atrás do Palmeiras de 2019, que tinha 26 pontos, do Corinthians de 2011 e de 2017, que também tinham 26, e do Atlético Mineiro em 2012, que tinha 25. Só que a única diferença aqui é que o único campeão foi o Corinthians em 2011, né? A gente pode perceber isso na lista. O Palmeiras não ganhou em 2019, o Corinthians não venceu em 2017 e o Atlético Mineiro não venceu em 2012. Você acha, LF, que o Botafogo tem o que é preciso para ser campeão brasileiro? Ou você acha que mesmo com essa constância toda e com esse futebol, ainda não tem o que é necessário e fica atrás de um Palmeiras da vida, por exemplo, que a gente falou no último programa, sem ser o da Champions, né? O último programa que a gente fez sobre os times daqui, que a gente falou que o Palmeiras ainda é o grande favorito na nossa visão. Você acha que o Botafogo pode entrar para essa lista junto com o Corinthians de 2011? Ou você acha que vai ser mais um que vai ficar pelo caminho? Cara, então, é um campeonato longo, como a gente sempre vem citando aqui, todo mundo já sabe, e tudo pode acontecer. Ainda é muito cedo para afirmar, mas se continuar nessa crescente, eu acho que vai ficar entre esses 3 times que estão ali nas 3 primeiras colocações, sabe? Fogo, Palmeiras e Flamengo. Eu vejo Palmeiras e Flamengo com elencos mais fortes, encorpados, para brigar com gás até o final do campeonato. Botafogo ainda não vejo dessa forma, mas eu acho que pode surpreender, sabe? Então, ainda tem janela do meio do ano, como citaram aqui nos comentários, foi até o Maurício. Se o Botafogo se reforçar ainda mais na janela, vai complicar muito para os rivais. O Botafogo pode trazer jogadores, peças de reposições, peças para o elenco, que podem melhorar ainda mais seu plantel, e aí sim se firmar de vez como um dos favoritos na briga pelo título. Já tá liderando, já tá na briga, isso é um fato, tá? Uma campanha histórica até o momento, como você citou, poucos times alcançaram esse número de pontos em poucas rodadas assim como o Botafogo, mas eu acho que, eu continuo afirmando isso aqui, que ainda é cedo pra dizer assim, o Botafogo vai brigar até o final pra ser campeão. Pode chegar lá e brigar até o final, mas eu acho que ainda é cedo. Sim. Falando sobre as contratações,
Eu não sei até que ponto isso foi verdade também, tá? O Vini até trouxe isso em algum programa, não lembro qual, mas muito se falava sobre Rames Rodrigues, por exemplo, vindo pro Botafogo, né? Eu acho que eu não consigo enxergar no Botafogo um jogador que seja muito estrela, né? Muito acima da média, como por exemplo é o Suárez no Grêmio. A gente vai falar do Flamengo ali mais pra frente. Mas enfim, a gente tem o Suárez no Grêmio que destoa muito do elenco, né? A gente tem um Gabigol no Flamengo, a gente tem um Cano no Fluminense, a gente tem um Tiquinho no Botafogo, mas eu não acho que o Tiquinho seja um jogador tão midiático, tão estrela, sabe? Que a gente acaba deixando de lado às vezes de uma forma que nem deveria. Você acha que ainda tem alguma contratação que o Botafogo possa trazer que realmente vai impactar algum setor do time? Você acha que o time precisa de algum reforço na defesa, no meio-campo? Ou você acha que é um time que, cara, o coletivo tá funcionando e é isso que importa? O Botafogo é muito mais coletivo do que individualista. Eu concordo com essa sua última frase aí. Eu vejo o time do Botafogo um time bem mais coletivo, sabe? Uhum. Trazendo umas peças de reposições, trazendo jogadores assim, não estrelas, mas jogadores que podem render bastante nas mãos do Luiz Castro. Eu vejo o Botafogo assim, trazendo alguns jogadores desse tipo. Meio campo, sempre é bom você ter meio campo na sua equipe, né? Reforçar o Sim. meio campo, o ataque também. Talvez ali um jogador reserva pro Tiquinho Soares. Tem ali o Matheus Nascimento, tem alguns outros garotos ali no plantel Botafogo, mas nada no mesmo nível, sabe? Sim. E alguns jogadores pra ponta também, que o Botafogo tá usando muito essas jogadas de lado, com o Júnior Santos e Vitor Sá. Também Sim. entrando o Luiz Henrique, nessa partida foi titular, e o Vitor Sá entrou na segunda etapa. Chegou agora também o Matias Segovia, um paraguaio, jovem paraguaio. E já tem um Segovia que é defensor, que é o Luiz Segovia. Chegou agora o Matias Segovia, cara, e é um cara chato jogando. Já viu ele jogando? Um baixinho, vai pra dentro. Uhum. Então pode ser que cresça ainda mais nas mãos do Luiz Castro. E é isso, sabe? Botafogo trazendo essas peças que a gente tá citando sempre aqui agora, vai ficar ainda mais encorpado. Eu concordo com esse seu pensamento de ser um time mais coletivo do que um time de estrelas, sabe? O Maurício ainda até coloca aqui no chat que ele fala, será que tem algum jogador pro Textor levar pros outros clubes? Tem o exemplo do Jefinho, né? Que foi pro Lyon na Se atual tivesse temporada. aí, né? Então, na atual temporada, ele tem 11 gols, 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, mas, se eu não me engano, ele não tá nem sendo muito utilizado, né? Eu tô vendo aqui os últimos jogos dele, o último jogo dele foi dia 25 de fevereiro, Aí. contra o Angers, que o Lyon venceu por 3-1. Nos últimos 4 jogos ele foi reserva, não foi utilizado, e nos últimos 3 jogos ele nem sequer foi relacionado para a partida. Então, eu acho que nesse time do Botafogo atual, eu acho que o John Textor não vai mexer muito não, sabe? Uhum. Acho que ele tá vendo que o time tá nessa crescente brigando pelo título, e eu acho que ele não vai ter essa, vou dizer, uma maluquice de tirar um dos seus principais destaques da equipe e levar para um outro time dele. Sim. A não ser que seja algum outro time com uma proposta absurda, sabe? Que aí é difícil segurar. Mas eu acho que ele não vai fazer isso não. Eu acho, né? É a opinião minha. Se ele fizer isso, eu acho que é loucura. Loucura. Eu acho que se ele fizer isso, ele meio que joga contra ele mesmo, né? Vai estar afirmando que ele quer fazer um clube satélite e não quer que o Botafogo seja o principal clube dele. Porque se a gente estivesse falando de um Botafogo em uma situação ruim, por exemplo, o Botafogo tá muito mal de dinheiro, tá quebrado, o time tá lá no meio da tabela, e é beleza, o time precisa de dinheiro. Tem ali, a gente pode levar esse cara pra esse time, o time vai receber uma graninha e tudo mais. Ok, justo, né? Mas, não é o caso do Botafogo agora, né? O time é líder, o time tá redondinho, tudo dando certo, torcida comparecendo, todo mundo abraçando a ideia. Por que ele vai fazer isso também? Sabe? Sim, Maurício até citou aqui nos comentários, ele já foi muito criticado por isso. Sim. Que fez com o Jefinho, já deve ter feito alguns outros clubes dele lá na Europa, que eu acho um absurdo, Tudo bem que é dono de vários times, ele tá querendo fazer tipo uma conexão, né? Um intercâmbio, troca de jogadores, mas não dá. Acho que ele pode, ele tá vendo que o Botafogo tá bem. Ele pode tirar dos times dele lá e trazer pro Botafogo, por que não? Sim, isso é justo. O Tiquinho, o Jefinho de volta. Será que... não sei se seria o caso também, né? Mas só uma situação hipotética. O Jefinho de volta agregaria pra esse elenco? Agregaria. Eu não sei se ele já chegaria sendo titular, que o Botafogo agora tá bem encaixado. É difícil quando o time tá bem encaixado assim, é difícil você pensar em um jogador que chegaria já falando, não, esse cara vai ser
já chega pra ser titular. Então, o cara tem que ser uma estrela e tem que vir jogando muito. Então acho que o Jefinho, como você falou, tá um tempinho aí parado, acho que ele não chegaria já sendo titular não, mas somaria bastante, sabe? Eu acho que, cara, a receita pro Botafogo continuar engrenado desse jeito, né? Continuar bem, é de fato descansar um pouco nesse tempo que tem pra descansar. Porque vai ser um descanso importante, por mais que seja uma semana aí, igual você falou, né? Uma semana e meia, sei lá. Parece pouca coisa, mas é bastante coisa pra quem joga futebol no alto nível, ainda mais com essas viagens loucas que a gente sempre vem falando aqui. E eu acho que, cara, se o Botafogo conseguir se reforçar e souber ter esse equilíbrio entre uma competição aqui, outra competição ali, conseguir dominar esse calendário, acho que tem tudo pra ser uma temporada mais histórica do que já vem sendo, né? Não, perfeito, perfeito. O Botafogo agora vai descansar. E na sequência, quando já voltar da data FIFA, deixa eu pegar aqui o próximo jogo do Botafogo. Boa. Trazer aqui pra gente. Só um minuto. Boa. O Botafogo vai encarar... O Cuiabá dia 22. Isso, Cuiabá dia 22. E daquela sequência que a gente falou, não sei se você lembra do último programa que a gente falou do Botafogo, que a gente emulou aqui aqueles 12 pontos que o Botafogo poderia disputar, que seria contra o Fortaleza, Cuiabá, Palmeiras e o Vasco, já conquistou 3 contra o Fortaleza. Sim. E tem pra conquistar mais 3 contra o Cuiabá, sabe? E depois um confronto direto contra o Palmeiras, que é fora de casa, mas eu vejo o Botafogo indo pra dentro, sabe? Eu acho que o único que pode dar um problema aqui é o Palmeiras. Eu acho que Palmeiras e o Vasco também, por ser um clássico. Não, por ser um clássico, sim. Sim, tem toda essa questão. Mas se a gente for analisar friamente, né? É. O Botafogo tá num momento muito melhor que o Vasco. Ainda mais vai jogar em casa ainda.